E o assunto agora é fisioterapia. Vamos falar com uma pessoa aqui, com um profissional da fisioterapia que já tem alguns anos, uma história na fisioterapia, e isto significa também um acúmulo de experiência, de conhecimento. Dr. Fabrício Barbosa é coordenador do curso de fisioterapia lá da Facimed, enfim, é um currículo invejável. Se eu for falar o currículo dele aqui, nós vamos ficar o programa inteiro, não vai dar certo. E, curiosamente, o Fabrício, o Dr. Fabrício, participou de não sei se foi do primeiro, mas um dos primeiros programas que a gente gravou, isso há 12 anos atrás, não foi, Fabrício? Josmar, estava lembrando aqui agora, acho que se eu não me engano, aí, se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. A gente já usava esse penteado, não? Já, o penteado é o mesmo. Mas, Fabrício, me conta a tua história. Você todo o crescimento, quer dizer, não vamos contar exatamente a história. Que ponto que está a tua história profissional hoje? Você abriu recentemente aí a clínica de osteopatia. E tem muita gente que fica curioso. Eu mesmo estou curioso para saber mais a fundo o que é a osteopatia. Josmar, a osteopatia hoje, no Brasil, ela é um aprimoramento da fisioterapia. Né? É um aprimoramento que tem por formação 4 anos. Está dividido em... É uma outra faculdade. É uma outra faculdade, exatamente, é uma outra faculdade. O primeiro ano você estuda todo o sistema musculoesquelético, o segundo ano do sistema visceral, o terceiro craniano e o último ano a relação da parte informativa, ou seja, das relações, das informações referente ao psicossomatismo nosso, isso com reflexo no corpo, nas dores. E a ideia, a principal filosofia da osteopatia, a filosofia osteopática é: devolva a função ao corpo e o corpo tem a propriedade de autocura. Vamos pegar um caso clínico? Me explica, a pessoa está em casa ali, está sentindo o quê e qual a indicação desta osteopatia para essa pessoa? Isso, vamos pegar o caso clínico mais trivial, dor na coluna. Né? Hoje, 90% das pessoas apresentam esse problema. Então, é a dor... Então não podemos ficar falando que é problema de veia, porque não, né? Todo mundo pode ter, né? Tem isso aí, desde o mais novinho até o mais experiente, na verdade. Sim. Então, a dor, ela ocorre por um desequilíbrio no corpo. Então, a dor na coluna, hoje, ela tem uma série de fatores. Pode ser um desequilíbrio mecânico, por alteração da própria formação óssea da pessoa. Isso gera um desequilíbrio muscular, né? Então, pensando nisso, o mais comum é isso, um desequilíbrio mecânico que gera uma alteração muscular. Então, lá nós vamos analisar essas disfunções, às vezes na coluna. Cada caso é um caso, óbvio, né? Mas a ideia é basicamente um segmento do corpo para de mover. Então, não especificamente aquele que está gerando a dor. Então, uma diferença de membro, por exemplo, tem uma real diferença e isso altera justamente na articulação da junção ali, no pé da coluna ali, do quadril com o sacro ali, naquela regiãozinha nossa, onde gera aquela dorzinha. E a gente, na verdade, põe um movimento naquilo, se necessário for, faz uma correção com uma palmilha, com alguma coisa, ou seja, você reequilibra o corpo. Ao reequilibrar o corpo, que é a causa primária da dor, automaticamente a dor passa. Você tem um alívio dela. Às vezes há necessidade de ter uma associação entre a fisioterapia e cirurgia, ou não? Não necessariamente. Normalmente a gente faz... A osteopatia veio justamente para evitar, para poder colaborar, não fazer o ato cirúrgico. Porque antigamente era assim, na coluna, vamos fazer cirurgia. Não era assim? Exatamente. Uma das ideias é tentar enxergar o que levou ao problema. A dor é o produto final. Né? Então eu tenho uma dor. Então nós vamos tentar fazer uma análise mecânica mesmo, uma análise do indivíduo como um todo, né? Em todos os fatores, né? Que causa a doença hoje é a postura viciosa, ou seja, a manutenção, o meio ambiente em que vive, né? É um mecanismo causador de doença. Então todos esses fatores nós vamos tentar controlar para que nós conseguimos, a partir daí, restabelecer a função. Dentista eu acho que é um dos grandes premiados, né? É um dos grandes premiados. Eu sei porque eu fui dentista há muitos anos, aquela postura, como é que a gente fala? Tem a escoliose. Você faz uma inclinação, rotação de cabeça, tensão de tronco, e provoca torção. até uma escoliose, né? Isso. Então o dentista é o grande exemplo. O dentista tem um fator de meio ambiente forte. Então, ou seja, o meio ambiente em que ele trabalha, sem contar todos os outros possíveis, já é um fator que é um mecanismo causador de doença próprio.
Então isso existe umas orientações que fazem parte até de uma prevenção. Então, já que a gente tocou no dentista como exemplo, né, até para ficar mais claro para quem está em casa, partindo para esse lado como prevenção, é melhor. É melhor, a prevenção hoje é fundamental. Até você tem uma maca, tá ligado diretamente? Isso, tá ligado. Essa maca eu sei que é uma coisa, na parte tecnológica, é coisa de última geração que você adquiriu lá na clínica. Isso. Qual que é o objetivo maior desta maca? A maca, na verdade, ela tem um objetivo de, assim, vamos tentar explicar aqui, é melhorar ou devolver a função da coluna. Então vamos pensar, vamos voltar a coluna nela, vamos voltar uma pessoa que tem dor na coluna por um problema de hérnia de disco. Vamos tentar imaginar que o disco foi lá e comprimiu o nervinho. Né? O disco extravasa e pinça o nervo, então dá aquela dor irradiada na perna. Quando o paciente fica de barriga para baixo, a maca ela abre na altura da coluna, fazendo um movimento fisiológico da coluna. Só que é um movimento fisiológico da coluna associado a uma tração eletrônica. Então ela faz a abertura do disco. Então vamos imaginar, o disco está preso aqui, ele comprimiu. Então a maca vai fazer isso aqui, vai fazer a abertura do disco. Então às vezes a própria hérnia, a compressão medular como um todo provocado por uma hérnia, uma estenose, que também é uma patologia que comprime a medula. Então uma artrose na junção, a coluna é feita de peças que se encaixam, né? Então a gente põe essa falta de mobilidade, a gente dá mobilidade para esse segmento e respeitando principalmente, diferente de algumas macas que a gente já sabe que tem, que ela não respeita a fisiologia do paciente, ou seja, nessa maca especificamente nós respeitamos o movimento, ou seja, é como a coluna foi feita para trabalhar. Então automaticamente se promove uma abertura da coluna funcional e contração. Então isso promove um alívio da dor significativo. Então especificamente a hérnia, né? Então não necessariamente precisa fazer cirurgia. Não. Então essa maca ela ajuda bastante, pode até resolver o problema. Ela é um grande fator contribuinte. Ela associada às manobras, principalmente as manobras que a gente faz no intuito de correção. Lembrando que a osteopatia é um trabalho 100% manual, né? Então nós fazemos uma avaliação, fazemos um tratamento no intuito de tentar devolver essa função e como finalizador do tratamento, com mais um recurso muito forte, tem a maca. A confirmação do diagnóstico do problema na coluna vertebral, qual que é o exame de diagnóstico que se faz? O exame hoje... Que nem você como fisioterapeuta, o fato de você colocar, você já sente muita coisa ali. Já sabe onde pode estar o problema. Mas é feito o quê? Uma radiografia? Isso aí, os procedimentos... Quais são os... Isso, os procedimentos da avaliação são os procedimentos clínicos médicos normais, né? Que daí é o raio-x e o exame de excelência ainda é a ressonância. Né, a ressonância para confirmação de uma hérnia. E aí nós recebemos esse paciente e damos esse tratamento dessa forma, para melhora feito dessa por função. sessões, por exemplo, a pessoa está com uma hérnia lá, está com muita dor e tal, aí você vai separando, são sessões? São sessões. Então a primeira sessão a gente realiza uma avaliação e já faz o tratamento. E a partir do retorno, como eu falei para você, a gente vai devolver a função e vai ver como é que o corpo respondeu. A partir do retorno do paciente, você consegue fazer um prognóstico de tratamento. Depende do grau da incapacidade, do grau de comprometimento do nervo, né? Então tem todos esses fatores que a partir daí você consegue traçar uma conduta na melhora do paciente. Tá, no quadro geral, quem deve procurar mais a osteopatia? Nós falamos da hérnia de disco aqui. Quais são outros exemplos, problemas assim de coluna que você poderia estar citando? Dores, né? Dores, então, de maneira geral. Porque a hérnia é um produto que leva dor também. Às vezes é uma dor local, às vezes é uma dor irradiada, né? Sim. Então, para dor, a mesma coisa para a coluna na parte lombar, para cervical, alterações de postura mesmo. No caso que a gente precisa corrigir isso, pode gerar dores futuras, né? Então, dores de maneira disseminadas, nós tentamos avaliar e promover um auxílio nesse sentido. Tá, sentiu dor, dá para fazer uma avaliação, então é só ligar lá na clínica e para fazer essa avaliação. Para fazer essa avaliação. Ver o que está acontecendo. Estamos à disposição. Tem que descobrir exatamente qual o problema, obviamente, para fazer o tratamento correto. Exatamente. Depois, né? Então tem que cair na mão de quem entende. Só você falando para mim que você ficou mais 4 anos só fazendo osteopatia, por isso que eu não quero entrar no currículo aqui do Dr. Fabrício, porque senão nós vamos longe. Na verdade, vamos ter que reservar umas 2 horas de programa. Nós demoramos para abrir a clínica, na verdade, por isso, porque houve a formação, comecei minha formação em 2008. Foi, né? E hoje que eu me sinto tranquilo para estar no mercado, para poder auxiliar. É uma formação muito difícil, tanto é que no estado somos muito poucos, né?
e que cada dia a gente está crescendo mais e evoluindo. A doutora Rosângela também, a doutora Joana, que são psicólogas, né, que atendem também ali no mesmo espaço. Qual que é o telefone da clínica lá para o pessoal? Eu garanto que muitas pessoas, quem não tem uma dorzinha nas costas aqui ou lá, né, Isso. e às vezes até um pouquinho mais grave, mas fica relutando, não quer buscar ajuda e aí pode até agravar mais o problema. Com certeza. Como que as pessoas fazem para te encontrar lá na clínica? A clínica fica na Belo Horizonte, ela fica esquina com a Anel Viário. Então, na hora que a Belo Horizonte termina em sentido ao Unir, é só olhar para a esquerda ali, está bem adesivado o prédio embaixo. E ligar. Pode ligar lá, 3441-3476. O pessoal pegou a caneta aí, não? Então, ó, pode falar lá que não deu tempo de pegar a caneta. 3441-3476. 3441-3476, clínica de osteopatia e psicologia, né? E nós fazemos também lá a parte da estética facial, sobrancelhas, essa parte toda. Também. Legal, muito bom. É uma clínica diversificada, né? Uma multidisciplinar ali, não é mesmo? Multidisciplinar. Mas com foco maior na fisioterapia. Na osteopatia. Na verdade, a osteopatia hoje é uma ocupação. Ela é uma profissão já. Em alguns países... Então, osteopatia, eu posso chamar você de osteopata. Então, ela hoje já tem uma classificação brasileira de ocupação. Melhor chamar você de osteopata do que psicopata, né? De psicopata, muito melhor. Então, lá nós estamos hoje com uma ocupação. Então... Eu brinco com o Fabrício, que a gente é amigo já de muitos anos, já fizemos pós-graduação juntos, né? Então, é um grande amigo e até pela amizade toda que nós temos, eu conheço a capacidade dele e assino embaixo aqui tudo que ele está falando e o resultado que ele traz para os pacientes dele, que normalmente são positivos, né? Os resultados têm sido muito satisfatórios, bacana. Graças a Deus. Fabrício, olha, brigadão, viu, por você ter vindo aí. Você vai ganhar presente agora, quer presente? Claro. Opa. Então vamos lá. Eu que agradeço. Todo mundo já anotou, né? Quer falar o telefone de novo aí, Fabrício? Vai que o pessoal não anotou lá. Tá doido para ver lá a coluna? Isso, 3441-3476. Tá. Bom, o Fabrício veio aqui, a Aline, que é a esposa dele, que é fisioterapeuta. Isso, Aline? Tá ali só de olho assistindo aqui o nosso bate-papo, mas o presente é para você também, viu, Aline? Isso aqui é um almoço para 2 pessoas lá no restaurante Aqua. Opa. O restaurante Aqua funciona todos os dias, menos aos sábados, dá aquela paradinha. Domingo aquele almoção especial. Peixe todos os dias, para quem gosta de peixe, uma delícia. E aquele tempero caseiro, delicioso. Você sai da tua casa, parece que você está comendo aquela comidinha de casa. Tá? Para quem não sabe onde fica o restaurante Aqua, fica na Pioneiros, Rua dos Pioneiros, ali pertinho dos Correios, quase esquina com a São Paulo. Facílimo de você achar. Tá aí o telefone, você pode dar uma ligadinha lá se você tiver alguma dúvida. E passa também uma lembrança da Raco. Não sei se vai ficar para você ou para a Aline, porque eu não sei o que é, entendeu? Mas é uma dica para você aí de casa, comprar aquele presentão para as ocasiões especiais, né? Às vezes você quer presentear uma pessoa que você gosta, ou às vezes até se presentear. Já dei exemplo aqui, não canso de falar, que um dos produtos da Raco é aquele perfume Emoções, assinado pelo rei Roberto Carlos. Tem o masculino e o feminino. Eu uso e posso dizer para você, é muito bom mesmo. Tá aí o telefone, ligue lá e tire maiores informações. E finalizando, a gente está servindo hoje um bolo, fala aí, menino, me ajuda, menino. Aqui tá bolo de chocolate com mousse de maracujá. Pelo que o pessoal está falando, eu não provei aqui ainda, né? Estou esperando concluir o programa, que daí eu vou mergulhar nesse bolo delicioso. Parece que está muito bom, viu? Delicioso mesmo. Você está passando vontade? Não precisa passar vontade. Dê um pulinho lá no Libélula. O Libélula tem um cardápio bem variado e a gente não cansa de frisar o sucesso que está tendo a cesta árabe. Aquela culinária árabe, para quem gosta da comida árabe, não tem boca para ninguém. Não tem lugar melhor para você comer uma comida árabe do que lá no Libélula. Então agende aí, sexta-feira, vá comer essa comidinha árabe deliciosa. E o que está fazendo muito sucesso lá também são as marmitas fit. Às vezes você não quer engordar, está na academia, quer ter uma alimentação saudável, né? Use e abuse desta opção aí que são as marmitas fit. Tem até a maromba, que é aquela marmita fit mais encorpada um pouco, vem mais proteínas. Legal, muito boa a ideia deles. E pegou, tá? Eles não vencem fazer essas marmitas para quem busca essa alimentação saudável.
Acabou então, Wellington? Puxa vida, viu? Como passa rápido. Então eu te vejo a semana que vem, se Deus quiser. Não esqueça aí do nosso horário, viu? Tá? 9 horas, às vezes atrasa um pouquinho, porque nós dependemos da grade, 9h10 até 9h15, mas sábado e domingo, 9 horas da manhã, fique ligado aqui na Band, TV Meridional, que só profissionais especiais que a gente traz para bater papo com a gente. E quem aprende é você aí de casa. Todos nós absorvemos esses ricos conhecimentos, tá? Uma semana legal para você e até lá. Beijo grande. Tchau, tchau.